Feche os olhos por um instante e imagine que você está parado diante de uma porta. Uma porta que leva à vida que sua alma sonha viver, plena, conectada, vibrante. Mas há correntes invisíveis prendendo seus pés. Correntes que você não vê, mas sente. Correntes feitas de ideias antigas que não são suas, mas que hoje comandam sua história. Talvez você já tenha sentido isso, a sensação de fazer tudo certo, mas algo dentro parece sabotar cada passo. Como se uma parte sua ainda estivesse presa a um passado que você nem lembra direito. Como se toda tentativa de mudança esbarrasse no mesmo ponto invisível. Como um eco repetido daquilo que um dia você aprendeu sem querer aprender. Crenças não são apenas pensamentos. São programações emocionais profundamente enraizadas. São memórias vivas que o seu corpo carrega. Bruce Lipton, pioneiro da epigenética, revela que cerca de 70% dos padrões que comandam nossa vida foram absorvidos nos primeiros anos, pela repetição do ambiente ou por choques emocionais. Ou seja, muito antes de você ter consciência, já estava sendo moldado por histórias que não eram suas. Neville Goddard, por outro lado, ensina que sua realidade externa não responde ao que você deseja, mas ao que você acredita ser verdade, e muitas dessas verdades são invisíveis, mas pesam como algemas. A dor oculta que muitos vivem é justamente essa, o esforço constante que não se traduz em mudança real. É como remar contra uma correnteza que não se vê. Um desejo silencioso de romper com esses padrões, de criar uma nova identidade vibracional, de viver com o que a alma deseja, e não com o que a mente aprendeu a temer. Crenças antigas são como um sistema operacional rodando em segundo plano. Você pode até abrir novas janelas, começar novos ciclos, mas tudo parece travar no mesmo ponto. O que há por trás disso? Hoje, vamos caminhar por dentro dessas correntes invisíveis, com sabedoria, com silêncio, com coragem, não para culpá-las, mas para enxergá-las. Porque tudo aquilo que é visto com verdade começa a perder o poder de nos aprisionar. Talvez sem perceber, você esteja vivendo uma vida que não é totalmente sua. Não porque esteja sendo forçado, mas porque há uma fidelidade silenciosa às dores de quem veio antes. É como se uma parte sua dissesse: se eu for feliz demais, estarei traindo o sofrimento da minha mãe. Se eu for livre demais, estarei abandonando a luta do meu pai. E essa lealdade emocional não é consciente. Ela se expressa em limites invisíveis, em repetições que doem, em escolhas que sabotam a leveza que sua alma anseia. É um amor distorcido, que se manifesta como repetição de dor. Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente funciona como um gravador silencioso. Ele registra comportamentos, crenças e emoções nos primeiros 7 anos de vida, como quem grava trilhas num disco. Depois disso, seguimos tocando essas faixas sem perceber. São padrões automáticos, tão naturais quanto respirar. E muitas vezes, o que hoje parece azar, fracasso ou bloqueio, é apenas a repetição inconsciente de uma memória emocional herdada. Como alguém que repete escassez, não porque não saiba prosperar, mas porque aprendeu, sem palavras, que dinheiro separa, ou que abundância causa abandono. Crença não é opinião. Crença é emoção condensada. É uma sensação tão repetida que passou a ser vivida como verdade. E o mais sutil disso tudo é que abandonar essas crenças pode parecer, internamente, como trair a própria origem. Por isso, a transformação dói, porque parece deserção. Por isso, às vezes, resistimos ao novo, porque ele exige abrir mão de uma dor que se tornou identidade. E é aqui que surge uma pergunta delicada, mas profundamente libertadora. O que você acredita que, se deixasse de acreditar hoje, faria você se sentir em dívida com o passado? Que parte da sua lealdade silenciosa ainda precisa ser honrada antes de ser deixada em paz? É fácil acreditar que basta pensar diferente para que tudo mude. Que trocar uma ideia negativa por uma afirmativa será suficiente para transformar a realidade. Mas não é o que se pensa que comanda a vibração. É o que se sente como verdade, mesmo que isso doa, mesmo que isso limite. Mudar de ideia é um movimento mental. Mudar de vibração é uma transmutação emocional. E o corpo, com sua sabedoria silenciosa, só vibra aquilo que já foi vivenciado como verdade profunda. Bruce Lipton mostra que 95% das nossas ações são regidas por programas subconscientes. Ou seja,
Mesmo quando acreditamos estar escolhendo, estamos apenas obedecendo a roteiros antigos que atuam por baixo da consciência. E Neville Goddard revela que a única forma real de reescrever esses roteiros é através da imaginação emocionalizada, aquela que envolve o corpo inteiro, como se já fosse real. A mente racional pode até declarar: eu mereço amor. Mas se o corpo ainda vibra abandono, essa é a frequência que será emitida e, portanto, atraída. Mudar crenças não é como trocar um quadro na parede. É como tentar limpar o ar de um cômodo com as janelas fechadas. É preciso abrir espaço para que uma nova vibração entre, ocupe, dissolva. Imagine alguém que tenta se convencer de que agora acredita na abundância, mas seu corpo ainda se contrai diante de contas. Sua respiração ainda se acelera ao pensar em investimentos. Seu sono ainda é leve, como se a escassez estivesse espreitando. Essa é a prisão. E não é porque a cela foi pintada de outra cor que ela deixou de ser uma cela. Enquanto a emoção ligada à velha crença não for reconhecida, acolhida e dissolvida, ela continuará governando. Pode estar disfarçada de nova ideia. Pode vir com roupagens espirituais ou positivas. Mas o campo vibracional não mente. Ele responde ao que é vivido por dentro, não ao que é dito por fora. E talvez essa seja a chave mais importante. Não basta querer o novo. É preciso sentir o novo como verdade. É preciso que o corpo creia. E para isso, é preciso que a alma se envolva a ponto existe uma armadilha sutil no caminho da transformação. E ela não está no fracasso, mas na repetição camuflada. Muitas vezes, acreditamos estar evoluindo quando, na verdade, estamos apenas sofisticando o padrão antigo. Mudamos de cidade, de relacionamento, de profissão, mas a dor continua com outro nome, outro rosto, outra paisagem. O sentimento de rejeição, de frustração ou de abandono permanece, como se houvesse um imã invisível nos puxando de volta para o mesmo lugar. Essa repetição não acontece por má vontade, nem por falta de esforço. Ela acontece porque a frequência base ainda não mudou. Bruce Lipton nos lembra que o campo vibracional interno é o que comanda a experiência externa. Podemos mudar o cenário, mas se o script emocional é o mesmo, a história se repete. A aparência do novo não é garantia de transformação. Se a vibração não for alterada, tudo volta ao ponto de origem, com novas cores, mas com a mesma dor de fundo. Imagine alguém que busca autonomia profissional, depois de anos se sentindo oprimido em empregos formais. Essa pessoa decide empreender, criar seu próprio projeto, ser livre, mas logo se vê exausta, sobrecarregada, ansiosa. Por quê? Sem perceber, continua tentando provar valor, continua com medo de errar, continua reproduzindo a mesma crença de que precisa sofrer para merecer. O ambiente mudou, a roupa da dor também, mas a dor ainda está lá. É por isso que muitas mudanças aparentes não sustentam uma transformação real, porque não houve uma alteração vibracional, não houve dissolução da crença original. E, no fundo, ainda há uma parte que acredita que é assim mesmo, que a vida é esforço, que o amor exige dor, que a paz é inalcançável. E quando essa crença está viva, tudo ao redor se molda para confirmar. É como um espelho que insiste em refletir a mesma imagem, não importa quantas vezes troquemos de lugar. Então surge a pergunta que rompe essa ilusão. Em que parte da sua vida você está chamando de destino algo que, na verdade, é apenas uma repetição fiel de uma crença antiga, onde você está interpretando o conformismo como sabedoria? Porque, às vezes, o que parece aceitação é apenas resignação vestida de espiritualidade. E a alma sente, sempre sente. Às vezes, o que falta não é mais conhecimento, é um novo estado de ser. A mente pode até entender tudo, mas só o corpo transforma quando sente. É por isso que Neville Goddard fala da imaginação não como uma fantasia, mas como um bisturi vibracional, uma ferramenta delicada, profunda, capaz de tocar a raiz da identidade e reescrevê-la. Porque não se trata apenas de pensar diferente. Trata-se de viver, dentro da imaginação, a emoção do novo como se fosse a única verdade. O primeiro passo é reconhecer qual é a crença que ainda vibra em silêncio. Não a crença intelectual, mas aquela que você sente no estômago, no peito, nas decisões que hesitam. Pode ser algo como: eu não sou digno de ser amado. Ou: eu não consigo prosperar.
Não importa a forma, mas a força emocional que ela ainda carrega. Porque toda crença antiga tem uma emoção associada. E é nessa emoção que está o nó. É ali que o script foi escrito. E é ali que ele pode ser ressignificado. O segundo passo é mergulhar na origem. De onde veio essa crença? Quem foi que te mostrou, com gestos ou ausências, que você não era suficiente? Não se trata de culpar, mas de enxergar. Enxergar com compaixão, com maturidade, com a força de quem sabe que entender não é justificar, mas libertar. Porque quando você reconhece a cena original, algo se abre. E essa abertura é a chance de escolher de novo. Então vem o terceiro passo, criar uma nova cena imaginativa. Uma onde o oposto da crença é vivido como se fosse real. Uma cena onde você é amado sem condições. Onde é visto, valorizado, acolhido. Onde sua presença basta. E nessa cena, você não observa de fora. Você está dentro. Sente o cheiro do lugar, a temperatura do ambiente, o som ao redor. Sente a emoção percorrendo o corpo. Sente a paz do novo se sobrepondo à dor do antigo. E repete, até que o corpo creia. Até que a nova emoção seja mais familiar que a velha ferida. Neville dizia, não atraímos o que queremos. Atraímos o que aceitamos como verdade emocional. E quando essa nova verdade se instala, a vibração muda, a experiência muda, porque a identidade muda. E aqui está o insight espiritual. Você não precisa destruir a crença antiga. Não precisa guerrear contra ela. Só precisa vibrar acima dela. Como quem sobe a montanha e olha para o vale com gratidão, mas sem querer voltar ponto à vida. Muitas vezes, não é o que é. É o que somos diante do que é. E nossas crenças antigas funcionam como um espelho embaçado. Projetam sobre o agora imagens distorcidas, sombras do que já passou, interpretações que nascem mais da memória emocional do que da realidade presente. O mundo externo responde com neutralidade, mas o nosso olhar, esse nunca é neutro. Ele carrega as marcas de tudo o que vivemos sem digerir, sem curar, sem nomear. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente em que vivemos não responde apenas às nossas escolhas conscientes, mas à frequência que emitimos. E essa frequência é mudada por programas subconscientes, por emoções não resolvidas, por crenças cristalizadas. Imagine alguém que carrega, desde a infância, a crença de que não é importante. Cada gesto neutro do outro pode ser interpretado como rejeição. Cada silêncio pode parecer desprezo. Não porque seja, mas porque a lente que enxerga já está programada para ver assim. Essa distorção não é delírio, é defesa. O inconsciente busca confirmar o que já acredita, mesmo que isso machuque. É como se dissesse, é melhor ter razão do que ter paz. Por quê? Em algum nível, a dor conhecida parece mais segura do que a liberdade incerta. E assim, seguimos reagindo mais ao que sentimos por dentro do que ao que acontece por fora. A realidade externa se torna um palco onde as crenças internas encenam suas verdades. Mas se não for o mundo que está contra você, e se for o espelho que está embaçado, quantas das suas dores atuais realmente nasceram no presente? Quantas são ecos antigos, reflexos de uma imagem que foi impressa lá atrás, quando você ainda não tinha palavras para se defender, nem consciência para escolher? Quantas vezes você olha ao redor e vê rejeição, quando na verdade só silêncio? Quantas vezes vê escassez, quando apenas uma pausa? Essa pergunta, por si só, já é um clarão de cura. O que você está vendo é mesmo o que está acontecendo? Ou é apenas o reflexo de quem você acreditou ser, quando ainda precisava da aprovação de alguém? E se a realidade, por trás do espelho, estiver apenas esperando que você enxergue diferente, para que ela possa, finalmente, se revelar como é? Pode ser que, ao longo da vida, você tenha se acostumado a viver como se houvesse algo de errado com você. Como se a repetição da dor, os bloqueios, a estagnação fossem provas de um defeito interno, de uma falha essencial. Mas a verdade é outra. Você não está quebrado. Você está hipnotizado. Hipnotizado por ideias que foram plantadas antes mesmo de você ter consciência. Por crenças herdadas, absorvidas, repetidas, que agora operam como um roteiro inconsciente, projetando a mesma cena sob luzes diferentes. Bruce Lipton nos lembra com ternura científica que crenças podem ser reprogramadas.
Mas isso não acontece apenas com palavras. A mudança exige envolvimento emocional. Exige que o novo seja sentido, repetido, vivido num ambiente vibracional diferente. Porque o subconsciente aprende pelo que se repete com emoção. E a emoção mais poderosa para essa transformação não é o medo, é o amor. Amor por si mesmo. Amor pela possibilidade de ser novo. Amor pelo ato de se libertar, sem culpa, daquilo que um dia fez sentido, mas hoje apenas limita. Neville Goddard reforça com precisão mística: toda mudança começa na imaginação assumida como real. Porque é nesse espaço invisível que se recria a identidade, que se aceita uma nova verdade, que se dá o primeiro passo vibracional em direção ao que a alma deseja. O que te prende hoje não é o mundo, não é a vida, é o script que você herdou sem perceber. Um script que pode ser reescrito, não com força, mas com presença. Não com luta, mas com intenção. A libertação não vem do esforço em ser alguém diferente. Vem da coragem de imaginar-se novo e habitar essa versão com constância, com verdade, com leveza. Porque uma gaiola pode estar aberta, mas se quem está dentro tem medo de voar, ela ainda aprisiona. E talvez o que mais precise de transformação agora não seja o mundo à sua volta, mas o olhar com que você se vê, o lugar interno de onde você parte, a frequência que você escolhe sustentar. Você não precisa lutar contra as crenças antigas. Não precisa convencer a si mesmo de que não tem mais medo. Só precisa parar de alimentá-las com sua atenção. E isso já é um começo, um recomeço, um portal para o novo. Porque toda vez que você escolhe imaginar-se livre, o universo escuta e começa a responder, sutilmente, silenciosamente, como quem sabe que, para voar, não é preciso romper o céu, só confiar que as asas estavam ali o tempo todo.